A todos que nos ouvem em nosso podcast, nossa saudação e o nosso abraço. Hoje a gente vai apresentar o estudo preparado pela Regina do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, Os Trabalhadores da Última Hora. Está muito interessante, vocês verão na sequência, mas esse estudo me trouxe algumas reflexões, do quão importante é, nesses tempos em que a gente está vivendo, da gente buscar trabalhar a intimidade conosco, porque fomos todos convidados ao isolamento, portanto a maior reflexão, mas sobretudo também refletirmos na necessidade de buscarmos intimidade com Deus, de alguma forma entrarmos em contato com esse sentimento mais profundo em nossos corações. E ouvindo o podcast preparado pela Regina, eu fiquei pensando, quem sabe o trabalho no bem, desse convite que é incessantemente repetido pela vida, de todas as formas, seja esse convite para que, trabalhando, nós nos tornemos mais íntimos de nós mesmos e de Deus, e de tantos corações que estão à nossa volta. Aproveitando então essa reflexão, a gente renova o nosso convite. Quem estiver nos assistindo no YouTube, a gente vai colocar aí na tela os nossos contatos pelas mídias sociais, Facebook, canal do YouTube, e-mail, enfim. Para aqueles que estão nos escutando, pesquise no YouTube e também pode entrar em contato através do nosso e-mail, que é geiauberlandia@gmail.com. Então fica aí o nosso convite, que vai ser sempre renovado para participar, mandar sugestão, comentar, enfim. Vamos nos tornar mais íntimos um pouquinho também, não é isso? Então, como de praxe, a gente deixa aqui finalmente a nossa sugestão para que durante a nossa prece final você coloque um recipiente com água, se julgar necessário, ore conosco de coração, rogando aos bons espíritos que possam nos auxiliar e eles sempre responderão em nome mais alto, não é isso? Um forte abraço do fundo do nosso coração e mais uma vez o nosso convite. Vamos ouvir? Bem-vindos a mais um podcast. Que Deus nos abençoe nesta caminhada. Hoje trago a parábola Os Trabalhadores da Última Hora, que está no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de aliciar trabalhadores para trabalhar em sua vinha. Tendo acertado com os trabalhadores que eles teriam uma moeda por sua jornada, os enviou à vinha. Saiu ainda na 3ª hora do dia, e tendo visto outros que estavam na praça sem nada fazer, lhes disse: Ide vós também, vós outros, para a minha vinha, e eu vos darei o que for razoável. E eles para lá se foram. Saiu ainda na 6ª e na 9ª hora do dia, e fez a mesma coisa. E tendo saída na 11ª hora, encontrou outros que estavam sem nada fazer, e lhes disse: Por que permaneceis aí durante todo o dia sem trabalhar? Disseram-lhe, porque ninguém nos aliciou. E ele lhes disse: Ide vós também, vós outros, para a minha vinha. À tarde, tendo chegado, o senhor da vinha disse àquele que tinha a incumbência dos seus negócios: Chamai os obreiros e pagai-lhes, começando desde os últimos até os primeiros. Aqueles, pois, que não tendo vindo para a vinha, senão quando a 11ª hora estava próxima, receberam uma moeda cada um. Os que foram aliciados, primeiro, vindo a seu turno, creram que se lhes daria mais. Mas não receberam além
de uma moeda cada um. E em a recebendo, eles murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes últimos não trabalharam senão 1 hora, e vós os tornais iguais a nós que carregamos o peso do dia e do calor? Mas em resposta ele disse a um deles: meu amigo, eu não vos fiz injustiça. Não acertastes comigo 1 moeda pela vossa jornada? Tomai o que vos pertence e ide. Por mim quero dar a este último tanto quanto a vós. Não me é, pois, permitido fazer o que quero? E o vosso olho é mau, porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. São Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16. Ver também a parábola do festim de núpcias no capítulo 18, número 1. Com os conceitos profundos que nos traz esta parábola, podemos ter vários entendimentos e esclarecimentos. O pai de família é representado por Deus, a vinha, o universo, os trabalhadores, a humanidade, o trabalho na vinha, o trabalho no bem, as horas, qualquer período de tempo, podendo ser até as reencarnações, o salário, a felicidade. Jesus sempre procurou salientar as virtudes em suas parábolas. Nesta, os trabalhadores da última hora, ele destacou a boa vontade e a disposição para o trabalho. Outra virtude que podemos identificar é o desinteresse. Os trabalhadores da última hora e todos os demais que foram convocados depois do início do dia aceitaram a oferta de trabalho sem perguntar quanto ganhariam. No item 3 deste capítulo, Os últimos serão os primeiros, destaca que um dos verdadeiros sentidos desta parábola é a solidariedade que religa todos os seres presentes ao passado e ao futuro. É interessante destacar que, em resposta à questão 115 do Livro dos Espíritos, os Espíritos respondem a Kardec que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. A cada um deu determinada missão. E que desde o início do processo de humanização do princípio inteligente, Deus definiu uma meta: a busca pela perfeição e pela evolução espiritual. Então, passando pelas provas que Deus lhe impõe, uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa ao seu destino, outros só suportam e assim, por sua culpa, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Destacamos aí muitos os chamados e poucos escolhidos. A explicação completa está lá no capítulo 18, na parábola do festim de núpcias, e que já foi abordado em outra live. Os indivíduos escolhidos serão os primeiros no reino dos céus, porque souberam aproveitar integralmente os trabalhos na vinha do Senhor, ao longo das sucessivas reencarnações. E o Evangelho nos explica com muita clareza quando diz que a Terra é o grande campo de aprendizado que assinala a via de progresso dos povos e de cada indivíduo. De que forma? O Senhor sempre nos chama para a sua vinha, convidando para o trabalho que deve ser edificante, sempre praticando o bem. Nossa meta é fazer o bem pelo bem. Lá na Missão dos Espíritos, no item 5, Erasto nos adverte: mãos à obra, a charrua está pronta, a terra espera, é preciso trabalhar. Ide e agradecei a Deus pela tarefa gloriosa que vos confiou, mas meditai que, entre os chamados ao Espiritismo, muitos se extraviaram. Olhai a vossa rota e segui o caminho da verdade. Consultando o Evangelho, segundo o Espiritismo, no item 2 deste capítulo, Os últimos serão os primeiros, destaca:
porque desde a alvorada esperava com impaciência aquele que, enfim, o chamaria para o trabalho. Era trabalhador, só o trabalho lhe faltava. André Luiz, no livro Nosso Lar, vem complementar. Quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. O trabalho representa a aquisição das virtudes que devem enobrecer as nossas almas. Na questão 675 do Livro dos Espíritos, tem a pergunta: por trabalho só se devem entender as ocupações materiais? Em resposta, os Espíritos diz: não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. E no livro Pensamento e Vida, no capítulo 7, Emmanuel vem destacar o trabalho-ação, que transforma o ambiente, o trabalho-serviço, que transforma o homem, e o trabalho-obrigação, que transforma em remuneração. Melhorando como pessoas, mudando as nossas atitudes, os nossos comportamentos, é uma das formas de ser o trabalhador da última hora, que deverá realizar todas as tarefas que lhe serão oferecidas com dedicação, sacrifício e amor. Para nós espíritas, é um alerta, no sentido de como estamos aproveitando o nosso tempo, porque fomos um dos convidados a trabalhar na última hora, pois possuímos um amplo conhecimento a respeito da realidade espiritual e da necessidade da prática da caridade, que é uma das bases para a transformação moral do indivíduo. Nosso planeta está passando pelo processo de transição e pode ser a última chance. Tem uma música que a autoria é desconhecida, está no álbum da Concrafas, Músicas Concráficas Harmônicas, no volume 1, e o nome dela é preciso e nos esclarece com muita precisão. Todo trabalho é bem-vindo para as mãos que não se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar. A vida não é brincadeira, quem sabe essa chance demora a voltar. Se tem que ser feito, é agora, é pra já, sem demora, este é o tempo e o lugar. Preciso se faz viver o bem, é a paz, espalhar o amor na canção. Ergamos a voz, tudo depende de nós, da nossa força e disposição. É só abrir o coração. O trabalhador da última hora tem direito ao salário? Sim, receberá como recompensa o reino dos céus, que é o estado de plenitude espiritual que será alcançado de forma ativa, perseverante e corajosa. Este trabalhador demonstrou a sua boa vontade e que tenha estado à disposição daquele que o tinha de empregar, o aguardava a ser chamado e que esse atraso não foi fruto da preguiça ou da má vontade. No Evangelho também podemos entender que os primeiros chamados a trabalhar na vinha demonstraram grande insatisfação quando foram receber o seu pagamento, queixando contra o pai de família. Estes últimos não trabalharam senão 1 hora, e vós os tornais iguais a nós que carregamos o peso do dia, do calor? A parábola também nos adverte contra a inveja. Tens mau olho, porque sou bom? E previne contra a ambição desmedida que cria tensões psicológicas, insatisfações, ansiedade e amarguras, não apenas sobre o aspecto material, mas também espiritual. Então, as horas de contratação dos trabalhadores equivalem a diferentes convocações de Deus aos seus filhos para o cultivo de virtudes. Uns começam mais cedo a cuidar dos seus espíritos para o bem, outros começam mais tarde, e, no entanto, para os bons trabalhadores, o salário é o mesmo, não importa a hora em que iniciam o trabalho de se regenerarem. Está lá no Evangelho dos Humildes, no capítulo 20, de Eliseu Rigonati. Assim, nós finalizamos o nosso estudo, o nosso podcast de hoje, lendo um pequeno trecho neste capítulo 20, intitulado Os Obreiros do Senhor, no item 5.
O Espírito de verdade nos traz estas recomendações. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: Irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: Vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, para não deixar a obra prejudicada. Que Deus abençoe esta oportunidade de estar aqui mais uma vez, falando sobre essas benesses de luz, que são as lições do Evangelho, que são exemplos vivos trazidos por Jesus. Que Deus abençoe a nossa família, abençoe a nossa casa espírita, abençoe toda a humanidade e que Jesus esteja presente em nossos corações, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Para a nossa prece de hoje, buscamos a inspiração no poema Ouve, de Amaral Ornelas, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Escuta, enquanto a paz da oração te domina, qual melodia excelsa a fremir, doce e mansa. Há quem padeça e morra à míngua de esperança, rogando amparo em vão no lençol de neblina. Ouve, a sombra tem voz que clama e desatina, é a provação que ruge, a dor que não descansa. Desce do pedestal da fria segurança, transfigura a bondade em fonte cristalina. Estende o coração, serve, instrui, alivia. Das sementes sutis de ternura e alegria, prepararás agora o jardim do futuro. Um dia voltarás à pátria de onde vieste, e apenas colherá, na luz do lar celeste, o que dás de ti mesmo ao solo do amor puro. E assim, inspirado Jesus, neste momento de oração, refletimos na tua infinita bondade que se derrama sobre cada um de nós e, de fato, do teu amor que pode e envolve a humanidade inteira. Graças te damos por estes momentos de reflexão e oração. Graças te damos pela bênção de fé, que é crença profunda e convite ao trabalho incessante. Que as tuas luzes, que nesses instantes se derramam sobre cada um de nós, configurando o remédio salutar e proteção, possam permanecer conosco em toda semana, a cada momento, fazendo-nos sentir bem próximos ao nosso coração, o teu amor e o teu afeto. Que assim seja.